Olá, meu povo, boa tarde. Seja muito bem-vinda, vamos chegando. É um prazer enorme estar aqui com você nessa tarde tão gostosa e com esse tema delicioso para você, que foi feito especialmente para você. Então, vamos lá? Vamos chegando, colocando o seu nome, me fala a sua cidade, da onde você é, e vai interagindo comigo para eu saber quais são as suas dúvidas, o que você precisa, porque o nosso tema de hoje é o silêncio dele me incomoda. Ixi, como é que é isso, né? Olha o que você vai ver na live de hoje. O que o silêncio representa no relacionamento, como funciona o cérebro feminino, três motivos, né? 3 dicas por que ele não fala e ainda dicas para usar quando ele fica em silêncio. Eu sou Edna Mello, coach de relacionamento, terapeuta transpessoal, e eu tenho uma proposta inédita: ajudar você a ser a mulher dos seus sonhos, para que você possa conquistar o seu relacionamento amoroso, aquele que você deseja e qualquer coisa na vida. Eu estou te dando a oportunidade, bem-vinda, Neia, está chamando, né? Então tudo bem? Então assim, eu estou te dando a oportunidade de tomar uma decisão de se transformar e preencher o vazio do seu coração e com alegrias e as aventuras do casamento, com as aventuras do relacionamento, e que para você possa conquistar também qualquer sonho, eu vou te mostrar como usar o poder mental, como usar as leis da vibração, as leis da atração, as leis da vibração, e ainda lidar com as suas crenças, com as crenças limitantes, para que você possa realmente deslanchar e se tornar a mulher dos seus sonhos. E agora, vamos comigo, né? O silêncio dele me incomoda. Então assim, de onde você está assistindo essa live, coloca aí para mim e vai clicando, vai compartilhando essa live para outras pessoas, vai interagindo comigo, faça as suas perguntas, veja as suas dúvidas, porque eu teria o maior prazer em estar resolvendo, estar respondendo para você. E coloque para mim o seguinte: você já teve aí algumas questões com o seu relacionamento, de ficar mesmo desconcertada e até aborrecida com o silêncio dele? Coloque aí para mim sim ou não, tá bem? E vamos, né, para a nossa live. O que representa o silêncio dele? Cleusa, bem-vinda. O que representa o silêncio dele, né, no relacionamento? É o seguinte, ó. Homens têm muita dificuldade em colocar as suas questões, em se colocar mesmo amorosamente. Vamos compartilhar isso aí. E aí, geralmente, quando tem os assuntos delicados, tá? Ele prefere nem falar nada, porque geralmente leva a discussão. E homem odeia discussão, odeia discutir. Então, e o silêncio dele também pode ser porque ele não tem o que falar, sabe? Às vezes, é muita informação. A mulher, ela pensa muito rápido, né? Então, ela pensa várias coisas ao mesmo tempo. O homem não tem essa particularidade. E aí fica muita informação na cabeça dele, ele prefere não responder porque ele não sabe também o que dizer. Né? E vai que diga qualquer coisa, vai que atropela mais ainda. Então, ele prefere ficar calado. Mas tem uma outra coisa. O silêncio também pode representar que assim, ele vai falar, ele pode falar de um jeito desajeitado, ele pode te magoar, ele pode provocar uma briga, você entende? E homem, olha, homem é assim, ele não consegue, vamos falar que é assim não, é uma característica de homem. Homem não consegue fechar situações. Você quer ver? Olha o namoro, né? Tá lá namorando, né? Estão indo, tá saindo, ele está descontente com o relacionamento, ele não consegue chegar e falar que está descontente, ou que as coisas estão acontecendo. Ele prefere se afastar. Ele se afasta, dá um tempo, e aí muitas vezes se afastar é eterno, né? Porque não volta mais. E aí quando você liga, ele diz assim: ah, mas sabe o que? Eu estou muito ocupado, ai, sabe, eu tô com muito trabalho, olha, não está dando tempo, a gente se fala daqui a pouco, e não fala o que está acontecendo. Ou então, quando não tem jeito mesmo, né, que ele fica encostado na parede, ele vai lá e fala assim: sabe, olha,
eu tenho uma coisa para te falar, você é uma excelente pessoa, você é muito boa, você... E foi lá no céu, né? E é isso, é aquilo outro, né? E aí você já sabe, começa a história, né? Mas, e aí vem o mais que não dá certo. Mas mesmo assim, é no saca-rolha, porque é muita dificuldade em falar o que sente, tá bom? Bem, então, agora sim, como funciona esse cérebro masculino? Vamos entender direitinho como é que funciona para a gente poder lidar com isso de uma outra maneira? Ó, a mulher, quando ela tem um problema, quando ela tem uma questão, o que ela faz? Ela sai falando para Deus e o mundo. Ela fala para o marido, para a mãe, para a irmã, para o amigo, para a amiga. E por que a mulher tem essa necessidade? Porque na medida que ela vai falando, né, aquilo vai ficando mais claro, ela vai ouvindo várias opiniões, até as opiniões são importantes sim, mas ela vai ajustando, sabe? Ela vai chegando a uma conclusão, na medida que ela fala, ela mesma vai chegando numa conclusão melhor, num outro patamar daquela situação e encontra a resposta que ela precisa. Isso é mulher. Homem. Como é que o homem faz quando tem uma situação delicada? Ele vai para a caverna. Ele vai para a caverna e se esconde. E o que é ir para a caverna? Ir para a caverna é vir para dentro. E aí ele fica lá dentro, ele vai elaborar aquilo, ele vai digerir, esperar os dias passar para poder estar entrando e trazendo, né? Luzinete, bem-vinda, para poder estar trazendo alguma resposta, alguma coisa. E eu passei por isso no meu casamento, sabia? Porque assim, ó, o meu marido sentava em frente à televisão, né, com um programa bem sem vergonha, que tinha lá o do Ratinho, ou qualquer outro lá, e ele ficava horas olhando para aquela televisão, olhando para o programa, assistindo, eu achando que ele estava assistindo. E aí, ele ficava tão focado que eu nem tinha meios, eu nem tinha coragem de falar alguma coisa com ele, porque eu achava que ele estava mesmo concentrado naquilo. E aí, depois, o tempo passou, um dia lá numa conversa qualquer, né, eu fiquei sabendo que ele ficava assistindo aquilo, mas que ele não estava lá, ele não estava prestando atenção. O que é isso? Ficar no foco, tirar a ideia, né, o pensamento do dia a dia, e aí ele vai digerindo internamente aquilo que precisa. Então, quando o seu companheiro, quando o seu marido estiver aí na televisão, né, estiver olhando os programas, ou estiver fixado em alguma coisa, ele está naquela fase do calado, compreenda que este é o jeito dele agir. Ele vai para a caverna, vai digerir isto melhor e ele só vai falar com você quando isso estiver mais ajustado, mais acertado. Opa, você está gostando disso? Está gostando desse conteúdo? Ele está tendo proveito? Então coloca aí para mim, sim, ele está me ajudando. Coloca assim para eu saber. E se não está ajudando, se você não está entendendo, coloca não, também para eu saber, porque aí eu vou falar de uma outra maneira que fique melhor para você entender. Perfeito? Bem, então assim, este é o funcionamento do cérebro masculino. E a mulher, o que acontece com ela nesse meio tempo? Mas antes disso, deixa eu te falar por que ele não fala, que eu já ia esquecendo disso. São 3 razões porque ele pode não falar. A primeira, assim, ó, é o jeito dele. Gente, tem homem que é super calado, né? Meu marido era muito calado, observador, né? Ele só falava mesmo, falava muito pouco, o que era necessário, era um temperamento dele, comparado comigo, né? Que sou uma tagarela. Então por isso que ele casou comigo, né? Porque eu era uma tagarela, então os opostos se atraem e eu cobria lá algumas necessidades dele, né? Perfeito? Assim como ele cobria a minha também. Bem, e aí, a gente, porque assim, o jeito dele, então quando eu reclamava que ele não falava, né, das coisas, eu nunca parei para pensar que esse realmente era o jeito dele, ele não era de falar. Então, a primeira coisa é essa. É o jeito dele, observa qual é o jeito do seu marido. Não é o jeito dele? Ele falava muito antes e agora deixou de falar? Então ele deixou de ser ouvido. E deixou mesmo, você vai entender por quê. Você quer ver? Mulher, né? Quando ela vai lá e fala com a amiga, quando ela fala com o pai, com o amigo, com a irmã, com a mãe, o que ela quer? Ela quer discutir o assunto. Sabe? Ela quer pegar todos os nuances, quer pegar todas as situações para chegar numa conclusão e tomar uma decisão.
Homem é focado. Então, assim, quando essa mulher pergunta as coisas para ele, né, e ele dá uma resposta, ela não está pedindo a resposta, ela está pedindo para ele conversar com ela sobre. E o homem não sabe fazer isso. E aí ela não atende, ele fala, faz isso. Ela não atende, fala a segunda vez, faz isso. Ela não atende, fala a terceira vez, faz isso, ele deixa de falar. Então, assim, ele falava lá atrás, né? E deixou de falar porque não foi ouvido, mas não foi mesmo. Então, o que que falta? Explicar para ele que esta não é a sua forma. Você sabe, eu tinha uma secretária aqui em casa, né? Secretária do lar, que era terrível, muito danada de não fazer as coisas. E eu reclamava com ele, nossa, fulana tá assim, porque não faz, porque não se viu, a gente chega, não tá pronto, não tá feito, etc. E eu falei a primeira, falei a segunda, falei a terceira. Um dia ele falou para mim assim, manda essa mulher embora. Aí eu disse, não, mas não é bem assim, sabe? Ela é divorciada, lá separada, tem 3 filhos, ela precisa do trabalho. Você entendeu? Ele não vai entrar nesses nuances. E aí, se eu for reclamar de novo, eu não reclamei mais, tá? Porque se eu for reclamar de novo, ele vai dizer a mesma coisa, eu já te falei o que você tem que fazer. Tudo bem? Só para você entender, não naquele momento, mas eu acabei demitindo a funcionária. Porque realmente não tinha jeito. Você entende? Então, assim, eles são práticos, objetivos, e a gente não. Então, o segundo motivo é esse, né? Ele pode falar muito, você não ouviu, ele deixou para lá. O terceiro motivo, que é a mesma situação da secretária, é assim, ó, ele sabe que a sua solução não é ideal. Então, não tem o que falar. Porque se eu fosse falar com ele de novo, ele ia falar para mim assim, já falei para você, manda embora. Entendeu? Então, ele sabe que é isto, acabou. Então, o que acontece? Ele não vai falar nada porque você já tem uma proposta pronta, uma ideia pronta, então não adianta ele colocar nada. Tudo bem? Bem, e agora, né? Assim, como que a mulher age quando essas coisas acontecem? Gente, a gente fica desnorteada, desconcentrada quando o homem entra para essa caverna e não fala o que está acontecendo. Porque a primeira coisa que nós pensamos, tá, é que eu fiz alguma coisa errada. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que tem algum problema? Será que aconteceu alguma coisa? E fica no será, no será, no será. E aí, a gente pergunta para ele fala, não está acontecendo nada, e a gente não acredita, né? Porque ele fala que é nada. Porque conosco é assim, né? Você está emburrada, está porra aqui, né? Tá lá, já soprando a bola, e o camarada fala, está acontecendo alguma coisa? Não, nada. Mas o bico está desse tamanho, né? Porque a gente faz isso. A gente acha que o outro tem que entender o que eu estou sentindo, e eu não estou sentindo, eu falo que é nada. E ele, se ele te perguntar, está acontecendo alguma coisa, e você falar que é nada. Entendeu? Porque é assim que ele faz. É nada. E não está acontecendo nada mesmo, ele está digerindo as coisas dele lá que precisam ser resolvidas. Tudo bem? Bom, agora, e aí, só que a gente não aquieta, né? A gente fica lá insistindo. Então, eu já fiz isso, eu não sei você. Espera um momento, leva um cafezinho, leva um chá, leva algo que ele gosta, senta do lado, né? Aquelas coisas assim, bem disfarçada de quem não está interessada. Fica lá, fica indo, e de repente, né? A gente vai lá e aí, o que está acontecendo? E aí, tem uma coisa assim? E aí, foi isso? E aí, a gente vai, cutuca o assunto, e isso muitas vezes termina em discussão, porque ele não quer falar, ele não está naquela vibe de estar colocando, e a gente está na curiosidade de saber o que está acontecendo. Coloca aí para mim, você já agiu assim? Você já fez isso? De estar lá cutucando, né, disfarçadamente para saber o que está acontecendo? Usando essa sedução que a gente tem aí. Uma sedução barata, né? Porque ele sabe o que está acontecendo. Perfeito? Bem, então assim, vamos ver agora dicas, né? Para a gente poder lidar com o silêncio. Então a primeira coisa, ele está em silêncio, ele foi para a caverna? Não deduza que você sabe o que está acontecendo. Não tem prepotência maior e não tem coisa que irrita maior que isto. Digitação maior. Você achar, né, porque você está somando A por A mais B, que ele está zangado, aborrecido por isso ou aquilo. Não entra nisto. Então, ele está lá, você não sabe, ter essa
essa percepção e ainda lá e falar para ele, gente, é muito contraprodutivo e aborrece a pessoa. Tudo bem? Agora sim, não tem problema nenhum você diga para ele que é importante para você, né, que você quer a comunicação com ele, que ela é importante, que você precisa, não é saber o que está acontecendo, mas você precisa se comunicar. E não existe nenhum problema sobre isso, de você ir lá e falar que você faz questão da comunicação dele, né? Faz questão de saber o que está acontecendo com ele. Ele pode, neste momento, estar dizendo, olha, não é com você, eu preciso de um tempo, daqui a pouco eu falo. Ou então, ele pode dizer uma outra coisa, você sabe, mas não tem nada a ver. Às vezes ele faz isso, ele fica no silêncio para não criar problema, para não trazer confusão, porque ele acha que está ajudando. Porque quando fala da confusão, aí ele não fala que é para poder respeitar, para poder esperar. Entendeu? Então, se você fala com ele, essas coisas ficam resolvidas. Entendeu? Agora, esteja pronta para quando ele vir falar. E aí tem uma coisa muito importante dentro do relacionamento. Ele vem para trazer, então chega um momento que ele vai trazer. E aí fique disponível, né? Fique disponível para ele, o que é? Para ouvir, para ver o que ele tem para falar. Fique pronta, né? Aprenda a ouvir, né? E falar muito pouco. E naquela história que ele vai contando, para ele se sentir mais seguro, vai devolvendo para ele em perguntas. Vamos que ele fala que está com um problema lá no trabalho. Aí você pergunta um pouco mais, faz tempo que acontece isso começou agora, isso vem depois. E essa pessoa, como é que é a sua relação com ela? Como é que você se sente? Leva para o sentimento dele, também para ele aprender a olhar o sentimento de uma maneira mais leve. A gente já olha o sentimento, mas o homem não. E vai sempre devolvendo perguntas, porque ele vai falando do assunto, ele vai aprofundando mais, vai ficando mais relaxado, entendeu? E coloca para você tudo o que está acontecendo, atendendo o seu desejo, atendendo aquilo que você quer. Mas os dois ficam satisfeitos, entendeu? Porque ele coloca o que ele quer, né, o que ele precisa, o que está lá, e você pode até estar entrando com algumas coisas, mas você fica inteirada do assunto. E tem a outra, né, que é a regra de ouro. Né? O que é a regra de ouro? A regra de ouro é se colocar no lugar dele. Entendeu? O que é isso? Bem, quando a gente vai para uma relação para responder tudo no mesmo tom, né? Então assim, ele machuca, eu machuco, ele é áspero, eu sou áspero, ele é ríspido, eu sou ríspida. O que acontece? A gente cria um clima de tensão no relacionamento. Então se coloque no lugar do outro, porque responder da mesma forma só dificulta o entendimento. Então, deixe ele sentir o quanto você é importante para ele, mas espere o tempo dele. Dê um tempo e reserve um tempo para ele, para que essas coisas possam se resolver. Tá bom? Se está gostando? Se isso aqui está acrescentando coisas no seu relacionamento, está ajudando você no seu relacionamento, então assim, olha, curta esse vídeo, me siga no Instagram, eu tenho Reels, eu tenho Stories, então vai lá, curta, me siga, comente, coloque as suas perguntas, tem a caixa do direct que está à sua disposição para você fazer qualquer pergunta que seja mais pessoal, eu vou estar respondendo sobre relacionamento, sobre lei da atração, sobre prosperidade, sobre a vida. Eu tenho muito material, muitos anos de trabalho dentro disso, muitos anos de consultório e muitos anos de alma humana. Então coloca, porque eu posso te ajudar. Tá bem? Vai lá no meu YouTube, se inscreva no meu YouTube. O YouTube tem muito material. Vai aí na bio tem o link do Zap, tem ainda o link da minha lista VIP. E na minha lista VIP, eu só coloco material exclusivo para essa lista, tá bem? Então, se você quer aprofundar um pouco mais isso, conhecer um pouco mais desses temas, vai lá e se inscreva. O link está lá na bio. Tem
tem o questionário para você responder, que é sobre eu quero conhecer você melhor, tem o Zap, tem a lista VIP, perfeito? E tem lá o meu Instagram para você se inscrever, perfeito? Então eu quero acompanhar você e eu quero que você faça parte dessa comunidade que eu estou formando, de mulheres empoderadas, de mulheres independentes, de mulheres felizes, de mulheres resolvidas, porque eu quero que você faça parte desta comunidade. Perfeito? E aí vamos então para o nosso outro item, que é não seja irônica, tá? Quando ele vir falar para você, vir te colocar, não seja fazer aquela mal educada, não seja, porque, até que enfim, agora resolveu, agora você vai falar, agora que eu já estou nervosa, agora que já passou tanto tempo. Não, quando ele vir falar, né? Seja gentil, compreensiva, deixa ele quebrar o silêncio do tempo dele, né? E acolha, ouça o que ele tem para dizer. Porque, né? Se você não fizer assim, se você não acolher, você vai evitar que ele fale com você outras vezes. Além de não ser produtivo, além de não ajudar em nada na relação de vocês. Perfeito? E aí, bem, a outra coisa é dê tempo ao tempo. Ó, o que é dar tempo ao tempo? Primeiro, dê um tempo para ele resolver a coisa, tá bom? Quando ele voltar, né? Quando ele volta, tenha com ele tempo de qualidade. Já que ele está voltando, está saindo da caverna, está vindo já mais resolvido, então assim, ó, tem uma agenda para vocês dois. Então, enquanto ele está lá, né, nos movimentos, faça lá alguns planos, alguns projetos para vocês dois, porque ele vai voltar bem, tá? Ele vai voltar resolvido, e aí ele vai querer retomar algumas coisas, porque não foi do relacionamento. Agora, mesmo que tenha sido do relacionamento, nenhum problema, essas coisas podem ser acertadas, né? O relacionamento pede ajustes, não vem pronto. Pede ajustes, tá bom, é só ajustar, não tem problema nenhum, não perde nada. E é isso que eu tinha para você hoje, né? O silêncio dele me incomoda, daqui para frente, com certeza não vai mais te incomodar. Com certeza você vai saber o que agir e tem mais, vai ter o coração limpo, vai ter a serenidade necessária para não entrar na ansiedade e meter os pés pelas mãos e se perder dentro disso. Então, olha, eu estou aqui toda terça no Instagram, né, todas as terças às 3h01 e toda quinta às 3h01 no YouTube. Tá bem? Eu estou fazendo essa experiência de fazer separado, né, para poder dar mais atenção às pessoas que estão aqui no Instagram e dar mais atenção às pessoas que estão no YouTube. E eu espero encontrar você no YouTube na próxima quinta, às 3h, às 15h e 1 minuto. Um beijo no coração e até lá!